Bom dia. Estão me ouvindo? Sim, sim, Hebe, ouvindo bem. Então tá ótimo. Então, bom dia a todos. É com muita alegria que eu estou aqui com vocês. E a Ana falou que há 6 meses que o GED está nessas palestras virtuais, mas olha, a emoção é tão grande que é como se estivesse presente. Estou sentindo aqui todo o acolhimento da espiritualidade, dos corações, vibrando, e posso falar que eu estou muito emocionada. Então, amigos queridos, mais um dia, um dia lindo, um sol maravilhoso, então vamos vibrar com o nosso Mestre Jesus. E o nosso estudo de hoje, então, é do capítulo 17 do Evangelho, que é o Sede Perfeitos, os itens 5 e 6, que vai focar na parábola do semeador. Mas esse capítulo, ele inicia com uma passagem de Mateus, que diz assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Pois se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se apenas saudardes vossos irmãos, o que fazei a mais que os outros? Os pagãos não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. E se nós formos ao capítulo 12 do Evangelho, que tem o título de Amai os vossos inimigos, essa mesma passagem de Mateus diz assim: aprendestes o que foi dito, amarás o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. E eu vos digo, amai os vossos inimigos, e aí ele completa, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Então, essa passagem de Mateus está no capítulo 5, e todo o capítulo 5, 6 e 7, ele vai se referir ao Sermão da Montanha. Jesus, ele levou 40 dias e 40 noites se preparando, não que ele não estivesse preparado, ele veio nessa missão, para essa sua missão divina. E ele, então, depois desses 40 dias, ele sobe ao monte para fazer um discurso, esse discurso para fazer um sermão. O sermão é um discurso que visa ensinamentos éticos e morais. E o que ele começa a fazer esse discurso falando das bem-aventuranças. Na verdade, Jesus ele vem trazer orientações, ele vem nos fazer um convite para a nossa transformação. Então, quando ele apresenta as bem-aventuranças, ele mostra que temos virtudes, que nós temos potenciais, que se formos desenvolvendo, nós vamos conseguir alcançar o reino dos céus que Jesus tanto falava. Ele falava, né, que a vida não é essa vida aqui, ele falava da vida futura, que é o reino dos céus. Ele veio nos mostrar, ele veio nos ajudar a seguir esse caminho que conduz a esse reino. Então, quando Jesus termina, ele começa esse sermão, esse discurso com as bem-aventuranças, e depois ele vai falando, vai dando outras orientações, e uma das orientações que ele deu, já no final do capítulo 5, ele diz, né, aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Mas eu vos digo, por quê? Moisés, naquela época, ele ensinava ao povo a amar pelo menos os que lhe eram próximos e odiar os inimigos. E Jesus, então, ele vem ampliar esse conceito de amor, nos dizendo: amai aos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Por quê? Sede perfeitos. A lei é de progresso. Nosso objetivo é alcançar
essa perfeição. E a essência da perfeição é a caridade. E caridade se resume em perdão para com todos, indulgência com as faltas alheias e benevolência. E Jesus, então, ele veio ampliar, ele veio nos ajudar. O Sermão da Montanha é a plataforma do reino de Deus. Ele traz um roteiro de vida para todos nós. E como disse hoje, como a Ana leu aqui no preparo, esse preparo lindo da dona Ivone Pereira, que diz que nós estamos aqui nesse aprendizado. Ele andava, Jesus, ele percorria a Palestina, pelas cidades, pregando, curando, levando os seus ensinamentos, trazendo esse convite para a transformação, essa transformação moral. Em uma dessas andanças, ele estava na Galileia, a base, na margem do lago de Genezaré. Ele saiu de casa, encontrava-se na casa de Pedro, e à beira-mar, ele então reuniu-se com uma multidão de pessoas. Ele fica numa barca e a multidão na margem do mar para escutar os seus ensinamentos. E ele então, ele conta uma parábola. Um homem saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. E um pouco dessa semente, como estava na superfície, vieram os pássaros e comeram essas sementes. Uma outra quantidade caiu nas pedras, e onde não havia muita terra, e logo germinou, pois a terra onde estava não era muito profunda. Mas queimou-se com o sol, pois tinha acabado de nascer, e como não tinha raízes, secou. Outra igualmente caiu nos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Uma outra, enfim, caiu na boa terra que dava frutos, havendo grãos que rendiam 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aqueles que tenham ouvido de ouvir. Então, Jesus, essa parábola do semeador, ela é muito profunda, ela traz muitos ensinamentos, ela contém muitos símbolos. Que símbolos que nós podemos perceber nessa parábola? A semente, o solo e o semeador. Então, vamos entender por que Jesus falou dessa semente que foi lançada. O que nós podemos perceber? A semente era a mesma. Ela foi lançada, mas ela caiu em vários solos. Jesus, por que Jesus falava por parábolas? Ele sabia da dificuldade dos homens na época, ainda ignorantes na sua cultura, no seu aprendizado, na sua evolução. E as parábolas ele usava de símbolos, sempre procurando usar o cotidiano da vida daquelas pessoas. Então, ele falava parábola sobre agricultura, sobre pastores. E essa parábola, então, que fala da agricultura, quando ele fala de semear, era uma coisa fácil dos homens entenderem, porque era o trabalho que eles tinham. E como é que era a agricultura naquela época? Eles não preparavam o solo antes de lançarem as sementes. Eles lançavam as sementes depois da colheita. Então, era assim. Acontecia a colheita, e durante a colheita, como é que era feita essa colheita? As pessoas andando no campo, animais, pedras atiradas, tinha a erva daninha. Depois dessa colheita, cara, as sementes eram lançadas para uma próxima colheita. Depois que essas sementes eram lançadas,
é que vinha uma espécie de arado para sucar a terra e preparar essas sementes. É diferente de hoje em dia, que a gente vê que primeiro o solo ele é todo preparado, é adubado, e as sementes são preparadas para depois esperar a época da colheita. Então, quando Jesus fala que um homem semeia e joga as sementes, uma parte caiu à beira do caminho. Essa beira do caminho era um caminho em que os agricultores passavam para irem para a colheita. Depois, durante essa colheita, eles atiravam pedras, ervas daninhas, por isso que uma parte caiu entre as pedras, outra entre os espinhos, e uma parte que cai, então, numa parte fértil. Mais de 70% dessas sementes caíram em solo não fértil. Só 25%, 30% que caiu num solo fértil, num solo não que deu frutos, uma deu 100%, 60%, 30%. Não foi assim que ele falou? 100 e 30, 60 e 30. Então, o que nós podemos observar nessa... Né, nós falamos desses símbolos dessa parábola, a semente, o solo e o semeador. Essa parábola, essa e a parábola do joio e do trigo foram as únicas parábolas em que Jesus comenta. E Jesus, então, comenta, ele dá o significado dessa parábola. A parábola que cai à beira do caminho representa as pessoas que ainda são tão superficiais e logo ela nem deu frutos. Ela caiu e logo os pássaros vieram e comeram. As sementes que caem num lugar pedregoso, ela chegou a semear, ela chegou a germinar, chegou a crescer, mas como não tinha raízes, o sol secou. Então, são pessoas que ainda ouvem a palavra, porque a semente representa a palavra, representa o verbo, a palavra de Deus. Então, ouvem a palavra, se encantam, mas ainda não têm o comprometimento com essas palavras. E as sementes que caíram num solo espinhoso, elas crescem, mas elas são absorvidas pelos espinhos. O que é isso? Elas ainda dão mais prioridade às coisas materiais do que às coisas materiais, do que às coisas espirituais. Então, as ilusões da vida, os chamados da vida, elas se deixam arrastar e esquecem o que elas escutaram. E com as pedras, que elas são queimadas, né? E significa que, como não tem raízes, não tem uma profundidade, não estão fortalecidas, quando começam a vir as dificuldades da vida, os desafios da vida, elas se desesperam. E as sementes que caíram em solo fértil representam as pessoas que ouviram, se encantaram e foram se esforçar para seguir esses ensinamentos de Jesus. Então, nós vimos que a semente, ela representa a palavra, ela tem o simbolismo da palavra, é o verbo, a palavra divina. O solo representa os diversos perfis psicológicos das pessoas que vão receber. São diferentes solos. São os solos dos nossos corações. Então, a semente, ela é uma só. Mas os solos que são diferentes para receberem essa semente. E a terra fértil, então nós vemos 3 tipos de solos inferiores, e o solo da terra fértil,
que também ela teve perfis, ela não deu frutos igualmente, porque ainda pessoas que estão começando, já estão se esforçando para a sua caminhada evolutiva. E o grande semeador, e até nessa mensagem que a Ana leu, que Jesus, ele foi o maior orador da Boa Nova, Jesus é o grande semeador da terra. Ele recebeu do próprio Criador esse campo todo de trabalho. E Jesus, ele continua sua semeadura, ele continua lançando as sementes para todos, e nós, como seus colaboradores, nós somos semeadores e também somos solo. No livro Pontos e Contos, do Irmão X, por Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier, ele conta uma passagem, conta uma história de havia um cristão que ele era inteligente, sincero, ele tinha conhecimento, ele se dedicava ao trabalho, e aonde ele estava, ele sempre levava as palavras, ele gostava de ensinar. E em qualquer lugar, ele não deixava de semear a palavra do Senhor. Mas ele se reconhecia, ele achava que ele era incompreendido. Então, nos lugares que ele exaltava o amor, porque Jesus falava de amor, mas ele queria ser amado. Ele destacava a cooperação, mas ele queria a colaboração alheia. Ele sentia-se diminuído quando se falava em fraternidade, quando ele precisava prestar o seu concurso fraterno. Ele adorava o título que recebia de título de orientador, mas ele não conseguia utilizar o título de irmão. E assim o tempo foi passando, ele se sentindo cada vez mais incompreendido, as suas palavras foram perdendo o brilho e faltava-lhe uma claridade ele ensinava o que Jesus, ele falava o que Jesus ensinava, mas ele não estava mais absorvendo esses ensinamentos. E aí o tempo foi passando, ele foi se afastando de todos, porque cada vez mais incompreendido, e foi nutrindo aquela ingratidão e o abandono. Até que um dia a morte veio. E ele passou anos vagando por lugares sombrios, porque ele não tinha uma luz que iluminasse o caminho para ele poder seguir. E um dia, o inteligente instrutor, ele se lembra de orar. E ele orou com tanto fervor que o próprio Jesus veio em seu socorro. E quando Jesus chega, ele começa a falar, ele começa a se lamentar, ele começa a dizer que ele foi incompreendido no seu trabalho, e Jesus só escutando com toda a paciência. E depois Jesus lhe pergunta: que missão desempenhaste entre os homens? E ele diz: o meu trabalho foi como aquela parábola, aquele semeador da parábola. Gastei anos trabalhando as tuas lições, mas não fui compreendido e não fui bem-sucedido. As sementes que lancei caíram em lugar estéril. E Jesus então diz para ele: se atiraste tantas sementes a esmo, que fizeste com o solo? A preparação do solo é muito importante. Exige cooperação direta do servo disposto, que está contribuindo com o seu suor.
E Jesus diz, esse solo precisa trabalhado, porque o pântano não vai continuar sempre pântano. Aqueles solos que nós vimos que Jesus fala da parábola, que não deram frutos, esses solos vão ser transformados e vão passar a dar frutos também. E Jesus então diz para ele, volta, meu amigo, volta ao campo de trabalho e não esquece do solo antes de semear. Cada coração que representa um solo estão em momentos diferentes. Volta e vive com eles, amparando cada um nas suas necessidades. Ampara, consola, instrui, aduba a sementeira do bem de acordo com as exigências de cada região. Então, em cada lugar que ele fosse, ele iria encontrar solos diferentes, que precisavam ser estudados, que precisavam ser trabalhados com todo carinho para a semente ser lançada. Esse trabalho pede renúncia e sacrifício. Que renúncia é essa? O semeador, ele não pode criar expectativas. Ele tem que abrir mão desse trabalho e esperar que cada colheita tenha o seu tempo. Atendendo aos outros, ajudarás a ti mesmo. Porque se nós somos semeadores, nós somos solo também. Nós recebemos a semente divina e depois nós vamos lançar essas sementes. Vamos ver aqueles corações necessitados para, no momento, levar a semente. Ela vem de que maneira? Ela pode vir através de um livro, ela pode vir através de uma palestra, na convivência com um amigo, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Atendendo aos outros, ajudarás a ti mesmo. Por enquanto, és apenas o semeador incompleto. Então, ele que se julgava o semeador da parábola, ele foi o semeador incompleto, porque ele falava, ele foi um orador, ele tinha conhecimento, mas ele, no seu trabalho de autoconhecimento, se sentia vítima da incompreensão. Espalhaste sementes, mas não consultou as necessidades do chão. Distribui o adubo da fraternidade e do entendimento. Trabalha agora para compreender e não para ser compreendido. Ele não tinha entendido direito como o que Jesus quis falar nessa semeadura, né? Então, qual o simbolismo dessa parábola? Simbolismo espiritual. Nós vemos que o terreno não é o solo material, mas o terreno simboliza o coração de cada um. E essa semeadura, ela vai depender de cada um. Ela não vai depender do semeador. O semeador vai lançar as sementes, mas a semeadura, ela vai depender da nossa boa vontade, do uso do nosso livre-arbítrio. O que nós estamos fazendo com essas palavras? Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Então, o terreno, ele é imprevisível. A semente vai ser lançada, porque o ensinamento é para todos, independente do solo, independente das pessoas que vão receber essas palavras. Quando Jesus estava no Sermão do Monte, ele sempre falou para todos. E ele sabia que muitos que estavam ali, porque o Evangelho, ele é consolação. O Evangelho, ele é uma seara de consolações. E o semeador está ali para poder amparar, para poder auxiliar, consolar, instruir. Mas muitos só querem receber o pão já pronto. Mas eles também precisam se dar conta que precisam ser ceifeiros.
Então, a melhor semente lançada pelo melhor dos semeadores pode ser totalmente frustrada. E eu trouxe aqui, no livro da Esperança, que tem um capítulo, capítulo 52, auxiliar. Eis que o semeador saiu a semear. Então, Jesus, quando conta a parábola, ele diz que um homem saiu a semear. Ele não fala se esse homem era jovem, se ele era mais velho, se ele tinha saúde, se ele tinha alguma doença, se ele era o proprietário, se ele era apenas um empregado. Jesus não comenta se ele estava preocupado com o clima, se o tempo estava bom, se estava chuvoso, se ia encontrar pântano, se ia encontrar um solo bom. Ele fala apenas que o semeador saiu a semear. Então, ele diz que o semeador, o tarefeiro, plantou sempre. E que a penúria ou o insucesso do serviço não foi problema do solo beneficiado, e não dos braços que se propunham enriquecê-lo. O trabalho do semeador é esse. É sair de si mesmo, é sair do seu comodismo. Não importa quem ele vai encontrar. Ele recebe as sementes divinas para se tornar um tarefeiro nesse trabalho com Jesus. E é esse trabalho que nós estamos buscando no nosso caminho, nos esforçando a cada dia para sermos, que o nosso solo, né? Que tipo de solo é o nosso nesse momento? A semente já cai num solo fértil? E os frutos? Que frutos nós já conseguimos produzir? Então, nós precisamos esquecer de nós para servir. É essa a renúncia. Não importa que venhamos a esbarrar com respostas deficientes da gleba do espírito, às vezes desfigurada ou prejudicada pela uso da incompreensão ou pelo cascalho da ignorância. Ideia e trabalho, tempo e conhecimento, influência e dinheiro são possibilidades valiosas em nossas mãos. Todos podemos espalhá-las por sementes de amor e luz. Então, para que essa semente ela possa ter uma boa colheita, qual vai ser o adubo desse solo? O amor. E qual vai ser o arado? A dor e o sofrimento. Chega no momento da nossa vida que o sofrimento, a gente não dá mais conta desse sofrimento. O sofrimento fica insuportável. Então, nós vamos procurar ouvir as palavras do nosso Divino Mestre. O essencial, porém, será desfazer o apego excessivo às nossas comodidades, aprendendo a sair. Se Jesus, ele foi o maior orador da Boa Nova, se Jesus é o nosso exemplo maior de semeador, vamos seguir o exemplo dele. Ele saiu de si mesmo. Jesus deixou as esferas mais altas para vir semear. Tudo que ele ensinava, tudo que ele falava, ele dizia, não sou eu que falo, tudo eu aprendi com o Pai. E eu vim, não por vontade própria, mas eu vim a pedido do Pai. Eu vim nessa missão. Por isso que ele falava, o Pai trabalha sem cessar, e eu trabalho também. Vós sois os ramos da videira. Eu sou a videira, e vós sois os ramos. Se um ramo for arrancado dessa videira, ele vai secar e vai morrer, porque ele não vai ter como se nutrir. Então, nós somos semente e solo. A semente flui através de nós. Jesus, quando ele veio trazer esses ensinamentos, a palavra, ele foi também usando de quantos semeadores que estão seguindo na sua seara.
E nós agora, com esse conhecimento que já temos da doutrina espírita, que nós escolhemos ter Jesus como nosso mestre, nós vamos nos esforçar cada vez mais para estarmos nesse trabalho com ele. Então, qual o principal recurso do trabalho do semeador? A semente. O que essa semente nos transmite? Quais as lições que essa semente nos transmite? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 37, diz assim: quando se semeia, não se semeia apenas o corpo que há de nascer, mas apenas o grão de trigo ou qualquer outra semente. O que quer dizer? Que quando nós vamos semear, nós não vamos semear a planta pronta. Nós vamos semear uma semente, que ela tem todo um potencial para se tornar uma planta. Se nós formos observar uma laranja, quantas sementes tem naquela laranja? Quantas árvores vão dar cada semente? Então, a semente, ele é algo tão pequenino e vai se tornar em algo grandioso. Essa semente, ela traz muitas mensagens. Essa semente, ela é divina. Ela nos traz a vida. O semeador, quando ele renuncia, ele não pode exigir uma colheita prematura, porque cada um tem o seu tempo. É como Jesus disse para aquele semeador incompleto. Agora você vai aprender a compreender e não a ser compreendido. O trabalho exige paciência, tempo e esperança. O tempo da colheita. Cada um tem o seu tempo. O semeador, ele vai fazer a sua parte, que é lançar as sementes. E um dia elas alcançarão a sua finalidade. Né? Quando Jesus disse aos discípulos, não vades aos gentios, eles naquele momento, eles não vão ainda poder compreender, mas eles vão ter o tempo deles para receberem toda a lição do Evangelho. Renuncia às expectativas, às exigências. Aprende a esperar. Então, aprender a esperar é o grande trabalho do semeador. Então, nós estamos colocando aqui o foco para o semeador, porque o semeador, ele também é solo e ele que vai lançar as sementes. Então, qual é a tarefa do semeador? Em primeiro, é o ato de semear em si. Ele também está semeando essas sementes no seu solo. Ele vai sair, ele precisa fazer esse movimento de sair, de renúncia, para ele semear. Em relação do semeador com o solo, precisa conhecer cada tipo de solo, está disposto a trabalhar nesse solo. Então, cada solo, ele vai trazer uma lição, vamos dizer assim. Tem solos que vão estar prontos para determinadas sementes e outros não. Então, voltando ao Sermão do Monte, vamos voltar ao Sermão do Monte. Jesus, no sermão, ele veio trazer um convite. Então, o convite da vida é sempre de transformação. Jesus, o excelente semeador, o semeador por excelência, ele é o nosso exemplo. Ele saiu de si para semear. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Se a lei é de progresso, nós vamos alcançar essa perfeição. Essa perfeição é relativa, porque a perfeição absoluta seria, nós nos igualaríamos a Deus. E a essência da perfeição é a caridade. Então, o semeador, quando ele sai para semear, ele está fazendo como Jesus, que saía para levar a palavra, ele saía para fazer as curas, ele saía para auxiliar, para consolar e para esclarecer. Foi esse o exemplo que ele deixou. É esse exemplo que nós estamos seguindo. Então, o amor
ele é esse adubo que vamos colocar em cada solo, em cada coração que nós nos depararmos. Nós vamos colocar esse adubo do amor. Nós vamos levar o amor que nós também estamos desenvolvendo no nosso coração, porque a nossa essência é divina. E todos nós temos esse potencial para darmos muitos frutos. E o arado é a dor e o sofrimento, né? Que quando nós não queremos aprender pelo amor, nós vamos aprender pela dor, porque a lei é de progresso. Hebe? Oi? Restam 5 minutos, querida. Então eu vou aqui para a mensagem final, tá bem? Tá bom. Então eu reuni os textos extraídos de 3 livros da Gênese, capítulo 18, Sinais dos Tempos, do Evangelho, capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, e Obras Póstumas de Regeneração da Humanidade. Eu vou ler até para poder não me demorar muito. Já não ouvis agitar a tempestade que deve arrebatar o velho mundo e absorver do nada a soma das iniquidades terrenas? Os tempos marcados por Deus são chegados. Grandes acontecimentos vão se realizar para a regeneração da humanidade. O progresso da humanidade se efetua em virtude de uma lei. Esse movimento progressivo da humanidade é inevitável, porque está na natureza. Então, a lei é de progresso, né? Sede perfeitos, como Jesus falou. Não é o fim do mundo material que se aproxima, mas o fim do mundo moral. É o mundo velho, o mundo dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho, do fanatismo que se desagrega. É da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados, e não de cataclismos. Nós precisamos, então, abrir espaços para ideias progressistas, para ideias de melhoria. É chegada a hora em que deveis sacrificar vossos hábitos, vossos trabalhos e ocupações fúteis à divulgação da palavra divina. Certamente falareis a pessoas que não vão querer escutar a voz de Deus, porque essa voz os chama à abnegação. Ide e pregai. É preciso regar com os vossos suores o terreno em que deveis semear, pois ele não frutificará e não produzirá, senão sob os esforços reiterados da pá e do arado evangélicos. Olha o trabalho do semeador. Ide levai a palavra divina aos grandes que a desdenharão, aos sábios que vão querer prová-la, e os simples e pequenos que a aceitarão. Olha o solo sendo adubado. Mãos à obra. O arado está pronto, e a terra espera. Lavrai, arai essa terra. A fé é a virtude que remove montanhas, mas mais pesadas que as mais pesadas montanhas, jazem no coração dos homens a impureza e todos os vícios dessa impureza. Por isso que esse solo precisa ser trabalhado para uma boa colheita. Felizes serão os que tiverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e movido apenas pela caridade. Porque a caridade é a essência da perfeição. A nova era começa no coração de cada um. E essa pandemia, ela tem mostrado essa transição de uma maneira muito forte. É o momento de nós olharmos para dentro de uma outra maneira. É o momento de nós refletirmos que solo que nós temos sido e como está o nosso trabalho de semeadores. Em uma passagem do Fonte Viva, capítulo 25, diz assim: se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pumicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso, para que o bem possa se exteriorizar. Observa a tua boa parte e vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento a cada dia. Como Jesus falou para aquele semeador incompleto:
ajuda, que você também será ajudado. E esse é um trabalho de autoconhecimento. Obrigada a todos, que possamos refletir sobre essa parábola, que ela é muito rica e ela nos traz muitas reflexões. E que possamos continuar nesse trabalho com Jesus, cada vez mais firmes, porque nós estamos colaborando para essa nova era que está chegando. Muita paz a todos e muito obrigada por essa oportunidade.